Bom, no Novo Testamento nós podemos encontrar várias responsabilidades de liderança. A estrutura da igreja primitiva, ela não foi complexa, ela na verdade foi muito simples. Ela possuía 3 oficiais, a primeira delas era o bispo. 1 Timóteo capítulo 3 explica a qualificação desses bispos. Muitos entendem e tratam esses bispos como o pastor, tá bom? A figura do pastor. O outro líder é o diácono. Essa palavra é encontrada pelo menos 6 vezes no Novo Testamento, 4 vezes em 1 Timóteo e uma em Filipenses e Romanos, uma em Romanos. Essa palavra significa servo. Então existia o pastor, né, o bispo, o diácono, aquele que serve, e os anciãos. Em Atos 14, 23, diz que Paulo elegeu anciãos por toda a Ásia Menor. A palavra ancião, ela aparece um pouco mais, ela aparece 56 vezes no Novo Testamento. São 28 referências aos judeus e 28 às igrejas do Novo Testamento. Então, Atos 15, 6, Atos 16 e 21 afirmam que a igreja de Jerusalém tinha anciãos. Quem foram essas pessoas? Quem podemos trazê-las para cá? Esse que na verdade nós chamamos de líderes, né? São os líderes locais, os líderes autóctones, os líderes que assumiam a liderança da igreja. Então o apóstolo Paulo ele desenvolveu as seguintes etapas no processo. Paulo ele entrava na cidade, ganhava almas perdidas, ensinava novos convertidos, treinava e equipava os líderes locais, organizava uma igreja, escolhia os anciãos para assumirem a liderança e saía da cidade para entrar numa outra. Esse deve ser o processo do pioneiro. A questão principal para nós é quem é que pode ser um pioneiro? Qual é o perfil do pioneiro? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos estudar Efésios 4, 11 e 12. Nessa passagem, há uma lista de funções da igreja, dentro da igreja. A primeira é dos apóstolos. Houve 2 tipos de apóstolos. Os primeiros discípulos de Jesus eram apóstolos. Paulo era um apóstolo. A palavra apóstolo, apostelo no grego, significa alguém que é enviado, alguém que vai adiante. A segunda é a dos profetas. Os profetas eram pregadores. A palavra profetes, o profeta, aparece 242 vezes na Bíblia. Deus descreve a função principal do profeta. Diz assim, eu quero ler para você. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras na boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Alguns profetas do Antigo Testamento foram Arão, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros. A esposa de Isaías foi uma profetisa, está lá em Isaías 8:3. No Novo Testamento nós temos Jesus Cristo, Ágabo, em Atos 21:10, e as 4 filhas virgens de Filipe. A terceira característica aqui apresentada é a dos evangelistas. Quem são os evangelistas? As pessoas que proclamam as boas novas de Jesus Cristo com o propósito de ganhar almas perdidas. Estes são chamados de pioneiro no ministério de evangelismo pioneiro, no treinamento que nós estamos tendo aqui, tá bom? No Novo Testamento, Filipe era um leigo, um diácono e um evangelista. Em Atos capítulo 21, verso 8, diz assim: partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então ele pregava o evangelho a pessoas perdidas e as batizava. Atos 8:12, o texto diz: quando
creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus batizavam-se homens e mulheres. Hoje no mundo todo existem homens e mulheres que estão exercendo esta função como missionários e missionárias, iniciando novas igrejas. E a quarta é a dos pastores mestres. Os pastores eram aqueles que principalmente davam o treinamento. O pastor é o líder dos líderes. Ele é um líder espiritual, um servo que dirige o seu povo no caminho de Deus, e ele deve ter o dom de ser um mestre e um equipador. Cada crente em Cristo recebeu um dom espiritual quando o Espírito Santo entrou em seu coração no momento da sua conversão. Em 1 Pedro 4,10 nós encontramos: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, de acordo com Efésios capítulo 4:11, há membros da igreja que têm dom espiritual de evangelista. Quem pode ser um pioneiro? Quem pode iniciar uma nova igreja? Um pastor pode ser um pioneiro? Um leigo pode ser um pioneiro? Um líder pode ser um pioneiro? Um advogado pode ser um pioneiro? Um professor, um missionário pode ser um pioneiro? O fato é de que todos podem ser pioneiros, se receberem o chamado para serem evangelistas e cumprirem as qualificações bíblicas. A pergunta é: quais são essas qualificações? O que deve ter um pioneiro, independente de ser pastor ou ser leigo? Eu deixo você aqui com 9 características de um pioneiro, ok? A primeira deles é ser convertido. A segunda é receber o chamado de Deus. A terceira é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Saber como usar a palavra de Deus. Querer agradar a Deus e obedecer a Deus. Amar os novos convertidos e cuidar deles. Outra coisa que precisa também é saber como orar. Estar vivendo uma vida pura e estar firme na fé. Quero encerrar essa etapa te fazendo uma pergunta: como nós podemos ganhar uma nação para Cristo? Como é que a gente pode iniciar uma nova igreja batista em cada município, cada cidade, vila, se nós não usarmos leigos maduros que tenham dom e exerçam a função de um evangelista? Não há pastores suficientes para alcançar toda a nação. Já parou para pensar nisso? Mas se os pastores mestres treinarem um grande exército de leigos que já tenham estes dons, podemos cumprir o alvo de plantar igrejas em todas as cidades, nos bairros, nas vilas. Pastor, quem pode ser um pioneiro? Qualquer pessoa chamada pelo Espírito Santo para anunciar as boas obras de Cristo pode começar uma nova igreja. Amém? Você que é pastor, você que é missionário, dedicado a propagar a mensagem do Evangelho, a gloriosa e divina mensagem do Evangelho, imagina você poder levar essa mensagem a ainda mais corações ao redor do mundo, ampliando o seu conhecimento, aprendendo um novo idioma no ano de 2024. Quero apresentar para você um curso de inglês, é um curso exclusivo para pastores, missionários e pessoas que desejam aprender um novo idioma de forma prática, rápida e eficaz. Você pode melhorar suas habilidades linguísticas e ampliar o teu alcance global. Junte-se a nós, fortaleça o seu ministério através da comunicação eficaz. Inscreva-se agora mesmo, torne-se um líder global, aprenda um novo idioma para glorificar o nome do Senhor Jesus. As informações práticas e detalhes da inscrição, eles seguem após a chamada, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço.